Caos com ponto facultativo e rodízio suspenso em terça-feira de greve coletiva. E você vai ver também. Lula começa na Arábia Saudita o último giro internacional do ano. Israel e Hamas registram confronto em meio à trégua. Operação Resgatos, 41 trabalhadores presos em túnel na Índia há 17 dias. Hoje é celebrado o Dia de Doar, a data que conecta pessoas e causas que transformam o mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04, pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira? Bom, o paulistano ainda enfrenta problemas para se movimentar na capital e cumprir os seus compromissos. Funcionários do metrô decidiram participar de mais uma paralisação coletiva contra as privatizações. Vamos ver. Os serviços do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, estão sendo afetados pela paralisação que teve início à meia-noite desta terça-feira. A greve deve durar 24 horas e foi organizada por sindicatos de diversas categorias que representam o funcionalismo do estado de São Paulo. Também foram programadas paralisações em escolas da rede estadual de ensino e no atendimento da Sabesp. O movimento é contra a privatização de empresas públicas como a Sabesp, CPTM e Metrô. Os manifestantes também pedem a restatização dos serviços públicos privatizados e o fim das terceirizações. Apesar da paralisação, o funcionamento parcial das linhas de trem e metrô reduziu o impacto da greve em São Paulo. Os pontos de ônibus em corredores, como a Avenida Paulista, ficaram mais vazios do que o registrado na paralisação de outubro. Mesmo assim, alguns trabalhadores tiveram dificuldade para se locomover no início do dia pela capital. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as AMAs e UBSs estão abertas e funcionam normalmente nesta terça. Mas os pacientes que não conseguirem comparecer às consultas por conta da greve poderão remarcar para serem atendidos ainda nesta semana. O Palácio dos Bandeirantes acionou a Justiça para tentar garantir o funcionamento dos trens e do metrô. O pedido tentava garantir a presença de 100% dos funcionários do sistema de transporte durante os horários de pico e de pelo menos 80% no restante do dia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele falou sobre a greve em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira. E o grande problema e a maior restrição é, de fato, o metrô, onde a gente teve a maior adesão à greve. E entenda-se, maior adesão à greve, maior desrespeito também à decisão da Justiça. Então, aquilo que a Justiça determinou, solenemente ignorado mais uma vez. Não pode mais tolerar o desrespeito, a indisciplina. Não pode ser... A empresa paga o salário dessas pessoas em dia, paga os benefícios em dia. Não está em falta em nada com elas. Agora, elas, para proteger o seu interesse, resolvem prejudicar o interesse de toda uma população, de toda uma cidade. Pois é, gente, já estamos quase na metade do dia, já tivemos registro de trânsito acima da média às 8 horas da manhã. A gente vai agora ao vivo, direto para a estação Barra Funda, com a nossa repórter Maria Clara Leite, que traz para a gente mais informações. Clara, como que está tudo por aí? Atualiza aí para a gente a situação de momento agora na estação Barra Funda. Olá, Daniela. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Nesse momento, 62% do contingente de profissionais da CPTM está atuando e, portanto, cumprindo a determinação judicial de manter 60% da frota entre 10 horas da manhã e 16 horas, 4 horas da tarde. Só que depois desse horário, a frota já precisa estar aí em 85% e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer.
Aqui na estação Barra Funda do metrô, né, e da CPTM, a gente viu que aqui na parte da companhia de trens metropolitanos, muita gente está circulando desde cedo, apesar da operação das linhas ainda ser parcial. Neste momento, a CPTM opera da seguinte maneira: a linha 7 Rubi funciona da Luz até Caieiras, a linha 10 Turquesa do Brás até Mauá, a linha 11 Coral da Luz até Guaianazes, a linha 12 Safira do Brás até Calmon Viana e a linha 13 Jade de Engenheiro Goulart até o aeroporto de Guarulhos. Aí no caso do metrô, as estações Sumaré e Vila Mariana abriram às 11h15 da manhã, só que mesmo assim os metroviários ainda descumprem a determinação do TRT, que define aí 80% da frota atuando nos horários de pico e 60% nos outros horários. E aí a multa diária prevista para eles é de R$700 mil. O metrô agora está assim: linha 1 azul funcionando de Tiradentes até Ana Rosa, a 2 verde de Alto do Ipiranga até Vila Madalena, a linha 3 vermelha de Bresser até Santa Cecília e a linha 15 prata está fechada. As linhas privatizadas operam normalmente. E aí, para reduzir os impactos, a SP Trans aumentou aí a frota em 200 ônibus. Mesmo assim, muita gente reclamou de ônibus lotados, filas e principalmente do trânsito, né? A gente lembra que o rodízio municipal de veículos foi suspenso nessa data, justamente por causa dessa paralisação que já estava prevista desde a semana passada. E aí teve recordes aí de congestionamentos na manhã de hoje, 585 quilômetros de lentidão na capital paulista. Foi o que a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, registrou às 8h30 da manhã desta terça-feira. E também teve ponto facultativo decretado no município de São Paulo e também no estado. Muitos órgãos aí tiveram essa oportunidade de não ter que trabalhar, né? Teve o ponto facultativo, só que muitos serviços funcionaram. Então, serviços de saúde, segurança e até o poupa-tempo funcionou hoje. Só que aqueles que não conseguiram chegar por conta do ponto facultativo, essas pessoas vão poder remarcar esses serviços para outras datas. Daniela, eu volto com você. Clara, você que está aí acompanhando toda a situação desde cedo, você provavelmente encontrou, inclusive, a gente até falou sobre isso no Jornal das 8h30, no Jornal das 10 e das 11, pessoas que estavam com dificuldade para chegar no trabalho, pessoas que vieram, inclusive, do Paraná aqui para São Paulo e que não estavam nem sabendo dessa paralisação que aconteceria. Esse clima mudou por aí agora, que a gente está já a 1h10 da tarde? A esse horário, Daniela, a gente já encontra as pessoas realmente localizando aí uma possibilidade, encontrando uma alternativa para chegar ao seu trabalho. Tá fácil? Não, não tá fácil não. São pessoas que têm que pegar mais linhas, né? Mais ônibus, tem que fazer mais baldeações, era isso que eu queria falar, são as pessoas que precisam fazer mais baldeações ao longo do dia, mas a gente encontrou, assim, muita gente revoltada, viu, Daniela? Inclusive, eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Sérgio Arce me acompanhar, porque aqui a gente tem a parte da CPTM, né? A entrada da CPTM, da Companhia de Trens Metropolitanos. Essa daqui está aberta, funcionando desde cedo, mas aqui na frente, Daniela, a gente ainda tem os portões do metrô fechados. Olha só, a gente tem aqui a placa: estação fechada, paralisação dos funcionários. Esses portões continuam fechados e muita gente, Daniela, chega até aqui e faz o quê? Registra essa placa, registra os portões fechados em fotos, em vídeos, justamente para poder provar aos patrões, provar aos chefes que elas atrasaram por conta dessa situação que São Paulo enfrenta hoje, Daniela. Pois é, realmente uma situação bastante delicada. Muito obrigada, Maria Clara, por essas informações. E é claro, né, a gente que acompanha de longe se compadece da situação deles e as pessoas querem simplesmente chegar no trabalho e efetuar aí o seu dia sem nenhuma complicação e tem que ficar provando, né, que tentou, que, enfim, é uma situação muito complicada. Muito obrigada, Maria Clara. E olha só, é complicada para o trabalhador e é complicada para o estudante. O Provão Paulista, que aconteceria hoje, foi adiado por causa dessa paralisação do transporte público que acontece aqui em São Paulo.
Com isso, os alunos têm mais um dia aí para se preparar e descansar para esse grande dia. Vamos ver. A greve em São Paulo afetou 1.200.000 estudantes inscritos no Provão Paulista, exame que começaria hoje e teve que ser adiado. Com isso, os estudantes de escolas públicas devem começar a primeira edição do processo que dá acesso a mais de 15.000 vagas em universidades estaduais nesta quarta-feira. A recomendação é aproveitar o dia extra para descansar e preparar o material que vai ser levado para a prova. Com o formato de vestibular, o exame exige preparação para as 4 horas de maratona, com 48 questões objetivas no primeiro dia. A véspera deve ser um momento de revisão, sem estudo pesado. E vamos aproveitar esse tempo a mais para rever algumas dicas de como se preparar para os exames. Para enfrentar os testes, os participantes devem começar com os mais fáceis, marcando aqueles mais difíceis para realizá-los ao final. Também é preciso ficar com um olho no relógio para não perder muito tempo tentando entender as questões mais difíceis e se prejudicar. Para o dia de exame, a dica é acordar mais cedo para ter tempo de tomar um café da manhã equilibrado, reforçado e levar um lanche leve para comer durante o exame. Uma garrafa de água é essencial para se manter hidratado durante as 4 horas do provão. Veja a seguir, Operação Resgata os 41 trabalhadores presos em túnel na Índia há 17 dias. E ainda, hoje é celebrado o Dia de Doar, a data que conecta pessoas e causas que transformam o mundo. Os detalhes a gente conta depois do intervalo, não perca. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa terça-feira para você. Finalmente começou o resgate dos 41 trabalhadores que estão presos há 17 dias em um túnel no Himalaia, na Índia. Pois é, essas imagens que você acompanha são imagens de um canal de notícias que está transmitindo esse momento do resgate. Os homens, eles estão isolados, gente, desde o dia 12 de novembro, quando parte de um túnel em construção cedeu. E a única saída que o grupo tinha, acabou sendo bloqueada. Os trabalhadores estão aí a mais de 60 metros de profundidade. O trabalho de resgate, ele avança contornando uma série aí de contratempos. Nesses 17 dias, os esforços já tiveram que ser interrompidos depois que um maquinário usado aí para perfurar o solo quebrou. As equipes tiveram que cavar manualmente mais de 20 metros para conseguir chegar ao nível dos trabalhadores. Após a perfuração ser concluída, os socorristas então empurraram tubos para que os homens possam então sair em segurança. De acordo com os socorristas, 41 ambulâncias estão prontas, aguardando as pessoas saírem. Apesar dos primeiros resgates, as operações devem durar toda a noite para que consigam aí retirar todos os trabalhadores, todos os 41 trabalhadores presos no túnel. Os trabalhadores que são migrantes de alguns dos estados mais pobres da Índia têm recebido nesses 17 dias alimentos, água e oxigênio através de um tubo que foi inserido no subsolo. Segundo as autoridades, o grupo apresenta um bom estado, um bom quadro de saúde. O túnel faz parte da rota Chardhan Highway. Essa rota aí do primeiro-ministro indiano Narendra Modi é um controverso projeto aí multimilionário que quer renovar a rede de transporte do país. Bom, e agora a gente fala então sobre a crise no Oriente Médio. Israel e Hamas registraram nesta terça-feira confrontos na faixa de Gaza. O embate coloca então em jogo o 5º dia de trégua da guerra, acordado com a ajuda de países como Catar, Estados Unidos e outros representantes internacionais. Bom, segundo o comunicado, as forças de defesa de Israel, 3 explosivos foram detonados próximo às tropas israelenses. No norte de Gaza, isso. O exército disse ainda que houve um confronto entre militares
e militantes do Hamas. As forças de Israel disseram que alguns soldados sofreram ferimentos leves, isso após esse confronto. O Hamas acusa Israel de violar o acordo de trégua. Bom, segundo o Hamas, eles estão comprometidos com a trégua enquanto Israel se comprometer com ela, além de ter feito aí um apelo aos mediadores para que pressionem Israel a aderir a todos os termos da trégua. Bom, o presidente Lula está em Riad, na Arábia Saudita, a primeira parada de um roteiro de viagem pelo Oriente Médio e Alemanha. Ele tem uma agenda aí intensa, além do principal compromisso, a participação na Conferência do Clima, a COP28 nos Emirados Árabes. Vamos ver. Antes da COP28, Lula tem uma série de encontros previstos nesta semana na primeira viagem do presidente, após realizar uma cirurgia para colocar uma prótese no encaixe entre o fêmur direito e o quadril há 2 meses. Lula faz um giro por 3 países do Oriente Médio, começando por Riad, na Arábia Saudita, e passando por Doha, no Catar, Dubai, nos Emirados Árabes e por Berlim, na Alemanha. O presidente pretende apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e de parceria nos setores de energia, agricultura e também na indústria. Segundo Itamaraty, temas como a revisão do acordo entre Mercosul e a União Europeia e a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas também estão em pauta. Na agenda estão reuniões com os líderes europeus, como o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lula ainda se reúne com líderes globais, como os presidentes da União Africana, Azali Assoumani, o presidente de Israel, Isaac Herzog, para falar sobre a busca por uma medida de paz entre Israel e Hamas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Bom, puxada pelos alimentos, a prévia da inflação oficial subiu em novembro. A aproximação das festas de fim de ano também impacta nos preços, que ficam aí mais altos. O IBGE informou que a prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acelerou a 0,33% em novembro, depois de ter variado 0,21% em outubro. O número ficou acima das expectativas dos agentes financeiros, que indicavam uma alta de 0,30%. No acumulado em 12 meses, a prévia da inflação oficial brasileira aliviou a 4,84% depois de registrar 5,05% na taxa observada na leitura anterior. E no ano de 2023, o acúmulo é de 4,30%. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 8 tiveram altas na prévia de novembro. O principal impacto veio da alimentação e bebidas, com ganho de 0,82% no mês. Nesse grupo, o destaque é para a alimentação no domicílio, que rompeu uma sequência de 5 quedas seguidas e subiu 1,06% em novembro. No setor, as maiores altas foram para a cebola, a batata inglesa e o arroz. E com efeitos do fim de ano, o grupo de despesas pessoais também teve alta de 0,52% no mês, contra 0,32% no período anterior. Desta vez, houve influência do pacote turístico, de hospedagem e do serviço bancário. Também se nota impacto no grupo de transportes, puxado pela alta das passagens aéreas. Mas o grupo teve resultados amenizados pela redução nos preços de combustíveis, que tiveram queda de 2,11% em novembro. A gasolina permaneceu em tendência de redução, com queda de 2,25%. Também caíram o etanol e o gás veicular. Bom, e nessa terça-feira, dia 28 de novembro, é celebrado o Dia de Doar. Você conhece essa data? A iniciativa foi criada nos Estados Unidos em 2012 para inspirar a cultura da doação. E hoje se transformou em uma mobilização global, da qual o Brasil também faz parte. Vamos ver. Solidariedade. Essa é a palavra que representa com excelência o Dia de Doar. Uma data celebrada em 85 países para incentivar a doação de alimentos, roupas, brinquedos e, principalmente, o amor. A ideia é conscientizar sobre o fazer o bem sem olhar a quem, a qualquer hora
e em qualquer lugar. O ato de doar acontece todos os dias na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nas unidades espalhadas por todo o Brasil, chegam doações dos mais diversos gêneros que são destinadas a pessoas carentes, lares para crianças, casas de repouso e por aí vai. Só da sede em São Paulo saem por mês cerca de 1.600 quilos de alimentos, 130 cestas básicas, centenas de kits de higiene e roupas e calçados para a doação. Mas muito além dos itens materiais, as voluntárias do Braço Social da Igreja da Graça, Fundação Internacional de Comunicação e Ministério Mulheres que Vencem entregam esperança a quem mais precisa. A gente leva também aquele abraço, aquele acolhimento, damos uma boa palavra, fazemos umas orações. Muitas das vezes a pessoa chega aqui pedindo simplesmente um alimento. E quando a gente chega até a residência, não é só o alimento que aquela pessoa precisa. E nesse dia de doar, nossa equipe acompanha a entrega de uma doação do Braço Social da Igreja Internacional da Graça de Deus, em parceria com a FIC, a Fundação Internacional de Comunicação, a uma casa de repouso localizada em Suzano, na Grande São Paulo. São 1.035 peças de roupas e calçados, além de brinquedos, que serão levados a cerca de 60 idosos que vivem nesse lar. É uma ajuda que eles recebem todos os meses. São muitas as pessoas alcançadas por esse trabalho social e muitas também são as que colaboram com ele com alegria. O número de colaboradores cresce a cada dia e você também pode ajudar. Doe alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas, roupas e calçados em bom estado de conservação, brinquedos. As doações podem ser entregues em qualquer igreja internacional da Graça de Deus de todo o país. Se cada um ajudar um pouquinho, a gente pode fazer muito mais. Em 2024, queremos fazer muito mais que a gente fez agora em 2023. E levando as boas novas, sempre. É fato que vamos levar as boas novas e ganhar o povo para Jesus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais informações para você na edição da 1h50. Te deixo com imagens ao vivo da estação Barra Funda do nosso cinegrafista Sérgio Arce. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã às 8h30 da manhã. Até mais.